Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está começando mais uma aula, beleza? Show de bola? Vamos então iniciar aqui mais um encontro de Física da semana. E hoje, na nossa data do dia 8 de setembro, nós estaremos trabalhando o tema de espelhos esféricos, tá? Dando continuidade à óptica geométrica, que é o nosso foco durante todo esse mês de setembro. Jovens, deixa eu dar o meu boa noite antes da gente começar a nossa aula de hoje. Dar aquele boa noite especial para Betânia, o polo aí de Betânia, número 2, está aqui online com a gente. Campo Largo também, número 2. Palmeira e São Pedro do Piauí, são os polos que agora estão com a gente, estão aí conectados, estão interagindo com a gente nessa noite de quinta-feira. A galerinha também que nos curte, que compartilha, que está aqui interagindo pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo certinho por aí? Pois se você estiver assistindo a gente agora, dá aquele boa noite. Manda a unidade escolar que você está acompanhando essa aula. Professor, mas eu estou acompanhando de casa. Coloca aí teu município, coloca a unidade escolar que você está matriculado, tá? Que a gente vai estar mandando aquele alô para você, beleza? Então vamos acompanhar a nossa aula de hoje, certo? Que o tema, como eu falei para vocês, é o tema de formação de imagens através de espelhos esféricos. Olha aí, a galerinha de Betânia já está compartilhando, já está presente aqui na nossa aula. Professor mediador Francinaldo também, diretamente de Arraial, da Unidade Escolar Silvestre Rocha, também está aqui com a gente. Aline dando aquele boa noite também. Dom Inocêncio está conectada com a gente. Prazer enorme, enorme. Está com a galerinha de Betânia, de Dom Inocêncio, a galerinha de Arraial também na nossa aula, tá bom? Hoje, meus jovens, nós vamos trabalhar esse tema e com estes objetivos. Olha só, eu vou hoje conhecer um pouquinho sobre os espelhos esféricos e vou caracterizar como são as imagens produzidas por esse tipo de espelho, tá bom? Esse espelho, ele produz imagens de que forma, professor? De que maneira? Hoje nós vamos descobrir essa forma, essa maneira que ele vai produzir essas imagens, certo? Show de bola, meus queridos. Tranquilo? Beleza? Meus anjos? Então, olha só. Vamos continuar a nossa aula observando que estes são os objetivos, né? Conhecer os espelhos esféricos, conhecer os elementos desses espelhos, construir geometricamente as imagens e, além disso, caracterizar cada uma delas. A gente vai fazer tudo isso na nossa aula de hoje, tá bom? Dando então início ao nosso tema de hoje, o que seria, professor, um espelho esférico? Olha só, um espelho esférico. O que é, professor, um espelho esférico? Vamos lá. Todo espelho, para começar, todo espelho é uma superfície que produz reflexões regulares. E se essa superfície ela produz reflexões do tipo regular, então, olha só, então são capazes de formar imagens bem nítidas de um certo objeto. Ok? Além disso, galerinha, olha só, essas superfícies elas podem ser planas, como a que a gente já conhece, que a gente estudou nas duas últimas aulas, e
podem ser também esféricas. Aí eu vou te apresentar esses espelhos esféricos hoje. Professor, então o que são espelhos esféricos? Espelhos esféricos são superfícies semelhantes a calotas. E essas superfícies são superfícies esféricas refletoras, tá? São capazes de promover uma reflexão da luz do tipo regular. Ou seja, a formação de imagem, ela é uma imagem nítida e uma imagem o mais semelhante possível que o objeto, tá? Então, eu tenho um objeto, coloco na frente de um espelho. Esse espelho vai produzir uma imagem o máximo possível parecida com este objeto, tá? A diferença aqui para os espelhos planos é que a superfície no esférico é semelhante a uma calota, ou seja, é semelhante a uma esfera, tá? Então imagina aí você ter uma superfície espelhada semelhante uma concha, aquela colher que pega sopa, a concha. Pois é, você tem uma imagem produzida nessa superfície, que pode ser uma superfície, olha só, a concha pode ser a parte de dentro dela ou a parte de fora dessa concha. Ou seja, a parte que pega o alimento, que é a parte de dentro, ou a superfície refletora pode ser a parte de fora, que é a parte de baixo da concha. Beleza? Então, você vai observar nesses espelhos esféricos essa característica. Além disso, esses espelhos eles são presentes na nossa vida em diversos pontos, em diversas situações. Como, por exemplo, os espelhos retrovisores dos veículos. Esses espelhos retrovisores, eles são espelhos esféricos. Professor, mas ele parece semelhante a um espelho plano, não é não? O senhor tem certeza que o senhor não está falando errado, não? Não, ele é espelho esférico. E aí eu vou dizer qual o tipo desse espelho mais na frente. Outro caso é o espelho de maquiagem. É um espelho esférico também, sabia? Além disso, o espelho de supermercado, o espelho de garagem, o espelho lá na porta de entrada e de saída dos ônibus, das conduções. Então, esses espelhos que estão mais que presentes no nosso dia a dia, todos eles são esféricos. E hoje a gente vai conhecer cada um deles. Tranquilos? Preparados? Show de bola? Vamos lá! Tenho dois tipos. O espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo, certo, galerinha de Dom Inocêncio? Eu tenho o espelho côncavo e eu tenho o espelho convexo. Professor, quando é que eu vou produzir um espelho côncavo? Veja só. O espelho côncavo é um espelho que ele é encurvado para dentro. Ele é encurvado para dentro e a superfície refletora é exatamente essa superfície de frente. Olha aí, a superfície refletora é a superfície da frente. Ele é encurvado para dentro e a superfície refletora é a superfície da frente. Galerinha, é semelhante como o lado de dentro da concha. Lembra da concha que eu falei de sopa, né? Aquela colherzona grande
que é toda encurvada. Então, a parte de dentro, onde fica o alimento, é um espelho côncavo, é semelhante a um espelho côncavo, tá? Onde a parte refletora é a parte encurvada para dentro. Professor, e a parte de trás não é refletora, tá? Ela não é uma superfície refletora. Mestre, e o espelho convexo? O espelho convexo, galerinha, o espelho convexo já tem a superfície refletora do outro lado. É a parte de fora que reflete. Olha aí, jovens. Não é a parte de dentro. É a parte de fora que produz reflexão da luz. Um exemplo disso, galerinha, seria a parte de fora da concha. Tá? O lado de fora da concha seria o espelho do tipo convexo. Tranquilidade, galerinha? Tranquilidade? E aí você tem exemplos. Quais são os exemplos, professor? Quais são os exemplos que a gente pode trabalhar? O espelho côncavo é o caso do espelho de maquiagem, tá? Espelho aí de maquiagem. O espelho convexo, um exemplo, é o espelho retrovisor. Show de bola? Bacana. Até aqui, jovens. Tudo bem? Até aqui, tranquilo, tranquilidade. Perfeito. Alguma dúvida, meus queridos? Alguma dúvida até aqui? Pronto, galerinha de Palmeira participando, né? Temos aqui Santo Antônio, Colônia do Gurgueia. Muito bem. Então eu vou continuar, certo? Vamos lá. Continuando aqui, galerinha, nós vamos agora analisar os elementos, né, São Pedro? Os elementos de um espelho esférico. Esses elementos, todos estão presentes em um espelho. Qualquer que seja espelho esférico, vão estar presentes nele. A diferença é exatamente esse referencial de Gauss que apareceu lá nos nossos objetivos. Para o espelho do tipo côncavo, como esse da imagem, que a parte espelhada é toda essa parte aqui de dentro do espelho, o referencial será o seguinte: os elementos desse espelho ficarão para fora dele. Veja só, os elementos desse espelho ficarão para fora dele, na frente dele. Um exemplo disso é o centro de curvatura, representado pela letra C. O centro de curvatura, representado pela letra C, ele vai indicar o quê, professor? Veja só. Lembra lá da concha que eu falei, né? A concha de sopa, ela é uma superfície esférica. Só que ela é uma semi-esfera. Imagina aí uma esfera cortada ao meio, né? Mas se eu pegar a esfera completa, olha só. Se ao invés de cortar a esfera ao meio, eu pegar a esfera completa, jovens.
que eu vou perceber? Eu vou perceber que a esfera completa, ela tem um centro, ela tem uma posição central. Essa posição central, jovens, essa posição central é o que nós chamamos de centro de curvatura. Olha só, centro de curvatura. Beleza? Então, o centro do círculo, o centro da esfera, nós chamamos de centro de curvatura. É essa posição que nós chamamos para o espelho. O vértice, o que é o vértice? O vértice seria o ponto do espelho que ele vai cruzar com o eixo principal. O que é o eixo principal, professor? O eixo principal, jovens, é uma linha imaginária que você vai cortar o espelho ao meio na horizontal. Então, ao cortar o espelho ao meio na horizontal, você tem esse eixo principal. O vértice é um ponto do espelho que ele cruza esse eixo principal. Espelho e eixo principal se cruzando é o famoso vértice do espelho. Outro ponto presente na geometria do espelho esférico é o raio de curvatura. Veja só, o que eu falei para vocês. Como o espelho ele é uma esfera, como o espelho ele é uma circunferência, então ele tem um raio. O que é esse raio, professor? É a distância em linha reta do centro de curvatura até um ponto periférico desse círculo. É uma distância em linha reta do centro de curvatura até um ponto externo, extremo da geometria desse círculo. Ok? Temos também o ângulo de abertura. O ângulo de abertura será o ângulo do espelho, para dizer se ele é um espelho mais fechadinho ou um espelho mais abertinho, tá? Então eu posso dizer isso, eu posso dizer se esse espelho é um espelho mais fechadinho ou se é um espelho mais abertinho. Aí quem diz isso é o ângulo de abertura, tá? Se esse ângulo for pequeno, um ângulo agudo, por exemplo, é porque o espelho ele é bem fechadinho. Se esse ângulo for um ângulo grande, obtuso, então é porque esse espelho ele é mais aberto, tá? Existe também o famoso foco principal e a distância focal. Só que eu vou falar desses dois últimos pontos na próxima tela. Mas aqui, até aqui, tudo bem, jovens? Até aqui tá dando para entender essa parte da geometria do espelho? São pontos que a gente não pode deixar de esquecer, tá? Principalmente o foco principal, o centro de curvatura e o vértice do espelho. São 3 pontos que a gente tem sempre que lembrar em um espelho esférico. Aí eu vou querer saber de vocês se está tudo ok. Se nessa parte, olha só, se nessa parte dos elementos tá tranquilo. Se estiver indo rápido demais a explicação, vocês me falam, tá? Falo mais devagar. Vocês que falam. Aí eu vou seguir aqui. Qualquer coisa, professor, você pode voltar aí? Eu fiquei na dúvida. Eu volto. Então, olha só. Olha os pontos principais aparecendo aqui. Então, aqui,
apareceu o vértice, que é um ponto em que há o cruzamento do eixo principal com o espelho. Apareceu o centro de curvatura. Se eu imaginar aqui esse espelho como sendo um círculo, ele vai ter um centro de curvatura, né? Ele vai representar o centro desse círculo. E, olha só, existe o chamado foco. O que é o foco desse espelho? O foco de um espelho é um ponto central entre o vértice e o centro de curvatura. Então, o foco de um espelho, o foco principal de um espelho, é um ponto central, entre o centro de curvatura e o vértice. Aí eu quero que você analise o seguinte. Do vértice até o centro de curvatura, nós temos o famoso raio, não é? Do vértice até o centro de curvatura, nós temos o famoso raio. Galerinha, eu quero que vocês analisem isso comigo, olha só. O foco, ele fica exatamente, olha só, o foco fica exatamente no centro, entre o centro de curvatura e o vértice. Ele divide esse raio, não é? Olha só, se o foco ele divide o raio, eu posso dizer que do centro de curvatura até o foco vale raio sobre 2. Posso ou não posso? Do foco até o vértice vale novamente raio sobre 2. Posso ou não posso? Então, se do centro de curvatura ao foco vale raio sobre 2 e do foco ao vértice também vale raio sobre 2, quer dizer que a distância focal, que é uma distância do foco até o espelho, que é uma distância que a imagem ela está bem mais focada se ela se encontrar entre essas posições, eu vou calcular essa distância focal. Eu vou calcular a distância focal através da distância raio dividido por 2. Então, para calcular a distância focal, é só a gente pegar o raio e dividir por 2. Certo? Professor, e se eu quiser calcular o raio? Aí você faz meio pelos extremos. Aí você calcula 2 vezes o quê? A distância focal. Perfeito, meus queridos. Tranquilo até aqui? Então, distância focal é a distância do foco até o vértice. E ela vale raio sobre 2. Vou prosseguir aqui para a gente dar continuidade. E agora a gente vai abordar o tópico raios notáveis. O que são raios notáveis, professor? Vamos lá. Raios notáveis são raios que vão nos auxiliar na formação das imagens.
Para que eu tenha a formação de imagens, eu preciso, no mínimo, o cruzamento de 2 raios notáveis. Eu vou te dar a opção de 4 raios. Então, no momento que você for criar as imagens que você quer, que você deseja, você vai só utilizar 2 deles. Eu te dou uma lista com 4, você pega 2 e pode usar tranquilamente. Professor, eu posso ficar alternando? Numa questão faço com uns raios, 2 raios. Numa outra questão faço com outros 2. Pode. De qualquer forma vai dar certo. Você só precisa usar 2 no mínimo. Pode usar até os 4. E aí, se você usar os 4, você vai ter um maior êxito na determinação da posição da imagem. Vamos estudar aqui o primeiro raio notável. O primeiro raio notável diz o seguinte: o raio de luz, ele incide paralelamente ao eixo principal. Quando ele faz isso, o que acontece com ele? Ele reflete passando pelo foco. Então, o primeiro raio notável, ele segue esse padrão. Se ele incide paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Veja só. Incidir de forma paralela a quem? Ao eixo. Olha aqui o eixo. Essa linha vermelha que eu fiz, ela não está ou não está paralela ao eixo principal? Tá, professor, ela está paralela ao eixo. Então, se ela está paralela ao eixo, olha só, o raio reflete passando pelo foco. Aqui seria o raio incidente, aqui seria o raio refletido. Beleza? Raio incidente e raio refletido. Professor, e num espelho convexo? Vamos lá. O espelho côncavo, eu falei que todos os elementos dele estão no referencial de Gauss, que fica fora desse espelho. Já o espelho convexo está no referencial de Gauss, em que o eixo fica dentro do espelho. Então, o foco, o centro de curvatura, o vértice vão se encontrar todos dentro do espelho. E aí, professor, e agora o que a gente faz? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu incidir paralelo ao eixo principal, olha aqui o eixo principal, o que acontece com a minha incidência? Ela produz uma reflexão. Então, ó, o raio refletido sobe lá para cima. Porém, o que diz o primeiro raio notável? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, a sua reflexão passa pelo foco. Então, eu tenho que projetar um raio passando pelo foco do espelho. Olha de novo, olha de novo. Aqui embaixo, ó. Incidir paralelamente ao eixo principal. Refletir. Só que o reflexo tem que passar pelo foco. Então, eu tenho que projetar raios refletidos passando pelo foco. Tá? Não pode esquecer desse detalhe. Não pode esquecer desse raio notável. Incidiu paralelamente ao eixo, reflete pelo foco. Aqui é o RI, raio incidente.
aqui é o nosso raio refletido. Esse aqui de baixo, eu vou chamar ele de raio refletido linha, porque ele é uma projeção. É um acréscimo, né? Beleza? Galerinha, vamos para o segundo raio notável. Vamos lá para o segundo raio notável. O segundo raio notável diz o seguinte. Olha só. Todo raio de luz que incide numa direção passando pelo foco vai refletir paralelamente ao eixo principal. Agora é o oposto, tá? É o oposto do primeiro raio notável. Se antes o raio que incidia paralelo refletia passando pelo foco, agora eu tenho o oposto. Agora, o raio incidente passa pelo foco e o refletido volta paralelamente. Veja só. A incidência passou pelo foco. A incidência passou pelo foco. Olha o raio incidente aqui. O que acontece com a reflexão? Reflete paralelamente. Reflete paralelamente. Beleza? Professor, faça no espelho convexo. Vamos lá. Incidiu para o foco. Passou não, professor. Passa se eu projetar esses raios, o raio incidente, ele vai passar com a sua projeção pelo foco. E aí, mestre? Ele reflete paralelo ao eixo principal. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Diz aí, quem é que está entendendo? Diga aí se está tudo ok. Tá tudo certo até aqui? E aí? E aí, jovens? Tranquilidade? Pronto. Tranquilo, né? Muito bem. Galerinha, vamos para o terceiro. Olha só. O primeiro, vamos revisar, para ter certeza. O primeiro, todo raio de luz incidente paralelamente ao eixo principal reflete numa direção que passa pelo foco. Então, a reflexão que passa pelo foco. Vamos para o segundo. Todo raio de luz que incide paralelamente, todo raio de luz que passa a sua incidência pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal. Então é o oposto do primeiro. É só o oposto do primeiro. Vamos analisar agora o terceiro raio notável. Esse aqui é fácil. Esse aqui vocês vão querer usar ele a todo momento. Olha só, olha o que ele faz. Todo raio de luz que incide
na direção que passa pelo centro de curvatura, reflete-se sobre si mesmo. Então, todo raio que incide no centro de curvatura volta por ele mesmo. Olha só. No espelho côncavo, a incidência é essa setinha vermelha. A reflexão é a setinha azul. Então você está percebendo que na ida e na volta, o raio de luz passa pelo foco. Na ida e na volta, passa pelo foco. Passa pelo foco não, perdão, pelo centro de curvatura. Na ida e na volta, passa pelo centro de curvatura. Se incidir no centro de curvatura, reflete passando pelo centro de curvatura. Tá? Esse é o mais fácil. Observa. Olha só. No outro espelho, no espelho convexo, incidiu, passou pelo centro de curvatura. Olha aí. Refletiu pelo mesmo caminho. Tá? Então, se a incidência for no centro de curvatura, a reflexão também será no centro de curvatura. Esse é o mais fácil. Esse é o mais fácil. É o raio de número 3. E aí, vamos para o último raio. São só 4. São só 4 que você precisa lembrar. O quarto é o que passa pelo vértice do espelho. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho vai refletir simetricamente. Simetricamente. Olha só. A incidência foi no vértice do espelho. Olha aqui a reflexão. Sim, professor, o que tem de mais aí? Esse ângulo daqui de cima, ele é igual a esse ângulo aqui de baixo. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. São ângulos simultâneos. Perdão, simétricos. A mesma coisa acontece no espelho convexo. Se incidir no vértice do espelho, vai refletir passando por onde? Passando pelo... Não passa, né? Só passa no vértice. Então, se incidir no vértice, reflete formando ângulos simultâneos. Certo? Então, I, que é o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Então, se passar pelo vértice do espelho, você tem essa reflexão acontecendo, essa reflexão simétrica, tá? Entre a incidência e a reflexão. Ok? Então, para finalizar esse primeiro momento, vamos lá revisar os 4 raios. Olha aí. Primeiro raio. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo foco. Incidiu paralelo a essa linha horizontal, vai refletir passando pelo foco do espelho.
Se for o espelho convexo, você projeta o raiozinho refletido. Ok? Segundo raio notável. Todo raio de luz que incide numa direção passando pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal. Beleza? Então é o oposto do primeiro. Se eu estiver trabalhando com espelho convexo, eu tenho que criar aí as projeções, né? Um acréscimozinho do raio. Terceiro raio notável. Todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete passando por ele mesmo. Então, se incidiu passando pelo centro de curvatura, vai refletir passando pelo centro de curvatura. Vai refletir pelo mesmo caminho. E o último raio, a incidência passando no vértice do espelho, eu vou produzir ângulos simétricos. O ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Perfeito, jovens? Galerinha, a gente vai então encerrar por aqui o nosso primeiro encontro, tá bom? Ficamos por aqui na nossa primeira etapa de aula, mas a gente volta já já, tá? Não sai daí, a gente volta daqui a 2 minutinhos para o nosso segundo encontro. Até já!